Faço uma excepcional noite. Como é que você está? Então, se segura, porque hoje a gente vai para um outro nível de abstração. E às vezes a gente não dá conta de abraçar o que isso é. Mas é aquele tipo de reflexão que é muito importante. Porque quando as coisas começam a se tornar confusas, é sempre um ponto onde a gente pode dar um passo atrás e analisar, né? Eu gosto muito da expressão ponto de vista. Porque ela quer dizer, né, realmente ela sugere um ponto onde você tem uma vista. Quer dizer que se eu for para outro ponto, eu terei outra vista. E não quer dizer que eu não estou olhando para a mesma coisa, mas aquilo que é possível enxergar vai depender de onde eu estiver. Isso fala muito sobre opiniões, isso fala muito sobre vivências, sobre experiências, e tem um fator nisso tudo que é muito interessante que diz respeito à realidade. Uma vez eu perguntei para um especialista em saúde mental, qual que é a segurança, né? Como é que eu consigo atestar que aquilo que eu estou experimentando é a realidade? Porque vamos lá, se eu tenho algum tipo de distúrbio, né, de transtorno mental, como é que a pessoa vai saber que, né, na verdade aquilo tá fora, né? Que aquilo não é a realidade? Porque se ele tá ouvindo aquilo, se ele tá vendo aquilo, bom, para ele aquilo é realidade. E a resposta desse especialista foi: a realidade é compartilhada. Então é o primeiro fator. Se eu estou vendo, você também está vendo, então deve ser real. Aí entram as nossas interpretações disso. Mas, de toda forma, se tem um bicho se movendo ali, eu tô vendo, você tá vendo, então certamente quer. Se tá só na minha cabeça, tem outras 5 pessoas e eu não compartilho essa realidade de ninguém, então é possível que aquilo não seja real. É a explicação é, da saúde mental que eu recebi, pelo menos, né? E é uma coisa muito interessante porque nos anos 50 existia uma meia dúzia de transtornos mentais conhecidos. Hoje o catálogo ele é imenso, que tem páginas e páginas e páginas. E alguns vão defender que isso acontece porque, à medida que o tempo vai passando, algumas coisas que eram todas consideradas como loucura, todas consideradas como isso ou aquilo, elas começam a ter o seu grau de especificidade maior, as pessoas entendem melhor e conseguem dar um nome. Mas não é muito tentador assim pensar que talvez muitas dessas coisas são fabricadas também, né? Que aí você vê qualquer coisa que desvia daquilo que parece ser agradável, normal ou conveniente de lidar, e aí a gente quer colocar um rótulo, dar um nome e dizer isso, né? Eu fiz um artigo há um tempo atrás, não era um artigo, era uma crônica, tá? É, falando sobre o diagnóstico e como o diagnóstico era uma coisa que a gente se apaixonava, né? E você levava ele para dentro de você e onde você ia, você caminhava com ele, você se casava com ele e de repente você não conseguia mais viver sem o seu diagnóstico. Porque é conveniente, né? Muitas vezes a gente traz rótulos e traz explicações e aquela coisa assim, não é algo que foi ressignificado, que foi compreendido e que se transforma depois em ferramentas para você tomar decisões que são mais assertivas. Não, é simplesmente uma bengala que a pessoa decide utilizar para o resto da vida. Eu fui professor em torno de 10 anos e eu tinha um aluno que ele era simplesmente extraordinário em termos de cognição, realmente muito inteligente. Ele aprendia com muita facilidade e ele tinha um gosto assim muito peculiar de música. E como é um assunto que sempre me interessou muito, sempre que eu tinha oportunidade eu conversava com ele sobre música. E eu via que aquele menino com 12 anos de idade, ele
sabia muito, mas muito mais de música do que grandes músicos que eu tinha convivido, né? Eu sempre fui muito modesto, muito mediano, porque para mim sempre foi uma diversão, nunca uma obsessão muito grande. Mas eu me admirava e até me assim maravilhava com o conhecimento que aquele menino tinha. Até que um dia, né, foram ao médico e voltaram com um diagnóstico, né, algo que explicava uma fraçãozinha de um comportamento dele e pronto. Daquele dia em diante, aquele menino só decaiu, porque abraçou o diagnóstico e aí, diante, né, dali em diante, a vida dele foi só o diagnóstico. E quando a gente está falando em realidade, né, aguenta aí, porque hoje vai ser louco mesmo. Tem uma coisa que você precisa ter em consideração, que é a realidade que ela não é compartilhada, mas ela é compactuada. Ou seja, são acordos que são feitos de maneira coletiva e que ela se transforma em realidade porque todo mundo concorda que aquilo é real. Então, o dinheiro, por exemplo, ele faz parte de uma realidade imaginada coletiva, em que nós concordamos que isso tem um valor e que as coisas são trocadas por esse valor, e é assim que funciona. Você já parou para pensar no que constitui uma nação? Uma nação, tá? São territórios, são pessoas, são culturas, e você junta tudo isso, coloca uma porção e existe um acordo coletivo de que aquilo constitui uma nação. Mas você vai perceber que estes acordos, eles são, na verdade, muito frágeis. Muito frágeis. Quando você pensa no Brasil, por exemplo, você fala, bom, então vamos pegar lá o Rio Grande do Sul e vamos pegar algo bem lá em cima, lá, Roraima. O idioma até é o mesmo, pode até ser o mesmo, português. Mas coloque na fala do cotidiano um casal de idosos aí que more na Serra do Rio Grande do Sul, né? Ou no Vale, né? Descendentes de italianos, de alemães, e coloca para conversar com alguém que mora lá de cima, né? Ou alguém que tem uma descendência portuguesa aí que mora no Maranhão, que tem uma descendência africana que mora na Bahia. O idioma, embora o código escrito se assemelhe, praticamente não se compreende um com o outro. Cultura, extremamente diferente. Influências, tudo extremamente diferente. E existem inúmeras situações quando você olha ao redor que você percebe que são construções que são combinadas, mas que a gente aceita e carrega. Um exemplo até diferente, mas no mesmo caminho, tem a ver com estereótipo. Se a gente tentasse conhecer tudo e todo mundo, a nossa vida seria insuportável. Então, dar estereótipos às pessoas é um mecanismo do cérebro para que você pense menos, para que você economize energia e no momento que você visualiza aquela situação, você coloca um rótulo naquela pessoa e dali adiante é assim que funciona. E isso, você vai ver que tem um lado que é necessário para que você possa ajustar aí os controlinhos da sua vida e seguir em diante, né? Mais ou menos como um equalizador de som. Hoje em dia é menos comum, mas antigamente, quando a gente começava a baixar os MP3 para escutar no computador, né, principalmente, você tinha lá no Media Player, no Real Player, qual que fosse o seu player lá, você tinha o equalizador de som, que é mais ou menos a mesma coisa que existe numa mesa de som até hoje. E aí tem aquela infinidade de controles que você fica mexendo e combinando, mas a menos que você tenha estudado muito para aquilo, você não faz ideia do que faz. Aí você percebe que um dá um pouquinho mais de volume, que um mexe um pouquinho no brilho, mexe naqueles ali, o resto você mantém na dúvida. E é mais ou menos assim que a gente se move com as nossas impressões na realidade, nas pessoas e tudo mais. Então tem um lado disso que é muito necessário. Só que você já parou para pensar o quanto isso também pode ser limitante às vezes? Quando você não tem consciência disso, e aí você come tudo com farinha, você não questiona nada? Você tem que tomar o cuidado para você não se tornar um maluco, né? Do tipo teoria da conspiração e sai se escondendo em túnel e quer construir um porão de titânio que você acha que os reptilianos vão invadir e tomar o controle do seu cérebro. Que assim, se você ficar com a sua cabeça desocupada, né? Se você
não tiver nada produtivo para direcionar essa energia, é 2 palitos para você estar aqui. E vai por mim. É rápido, é simples, não precisa de muito tempo. Você só precisa de uma mente desocupada e um pouquinho de curiosidade. Se você juntar isso com acesso à internet, Deus me livre, é catástrofe. Mas por que eu estou trazendo esse papo que hoje é extremamente abstrato, né? Se você não aguentar até o final, não tem problema. Mas é porque, às vezes, você se sabota, se boicota, e você acha que determinadas decisões que você precisa tomar são extremamente complexas. E aí você fica buscando com toda angústia aquela paz para tomar uma decisão, só que você está olhando para um monte de realidades que são construídas, quando na verdade a coisa era muito simples. Aí é como se você estivesse tentando. é, Vamos pegar um exemplo aqui. Você está tentando arrancar uma engrenagem muito pequenininha de dentro de um relógio que está aberto. Só que você colocou luva de sair na neve, você colocou um óculos de solda, depois você colocou mais um de sol, e aí você colocou um chapéu, e você colocou um monte de coisa que tem funções na vida, tem funções no mundo, mas que para aquele momento são só um monte de filtros e camadas e que só prejudicam você de ter a precisão de atacar aquele ponto que você necessitava. Então, à medida que o tempo vai passando, você vai percebendo que não existe decisão difícil. Existem algumas decisões que elas demandam uma cautela maior, porque ela vai afetar você em um prazo mais longo. Mas quando você tem clareza com relação a para onde você está indo e quem você é, vamos recuperar aquela imagem, né? Quando você sabe qual é o caminho que você tem que trilhar, seu carro está funcionando bem, está cuidando bem do teu corpo, né? E você tem aquela nitidez de estar no controle, você percebe que na verdade é muito simples, porque você sabe para onde você está indo. Então, quando chegam as encruzilhadas, que são aquelas coisas que parecem mais complexas, na verdade se torna simples. Porque simplesmente você vai colocar isso do lado do seu propósito e vai perceber se tem o mesmo tamanho ou se é menor. Ah, se é menor que o meu propósito, não serve para mim. Isso contribui para o meu propósito, então é por aqui que eu sigo. É muito simples. Tomar decisões quando você tem clareza do seu propósito se torna muito simples, tá? E então, assim, é uma construção bem maluca. Eu teria muito prazer em conversar sobre cada um desses pequenos exemplos que eu mencionei, mas a construção geral do que nós estamos falando é que a realidade ela é composta de acordos. Então, comece a desfazer os filtros que você tem, as lentes que você tem, e comece a perceber que, na verdade, o direcionamento que você está tomando é muito simples. Se você tem clareza quanto ao seu propósito, aquilo que você está fazendo, aquilo que você está frutificando na vida dos outros, vai ser muito simples tomar decisões. Cada vez mais. E vai ser cada vez mais tranquilo você sentir paz com relação a isso. Eu recomendo que você procure um vídeo que se chama O Paradoxo da Escolha. Eu acredito que tenha ele ou dublado em português ou com legendas, né? Mas se não, você pode me procurar aí e a gente vai conversar sobre ele. Muito resumidamente, que nosso tempo já está acabando, o paradoxo da escolha está falando o seguinte: no tempo que você ia para uma loja e você tinha 2 opções de calça jeans, você provava as duas e ia para casa feliz, porque você pegou aquela que deu certo, aquela que ficou melhor, que você gostou mais. Quando você vai na loja hoje e você tem 50 tipos, você não vai gastar energia para provar esses 50. E existe tanta variedade que alguma vai ser um pouquinho melhor que a outra em algum quesito e vice-versa. Ou seja, quanto mais opções você tem para escolher, maior vai ser a sua frustração, porque menor vai ser a sua segurança de que você escolheu aquilo que era melhor. E a gente está vivendo tempos onde o que se prega é essa multiplicidade de possibilidades, né? Então talvez você tenha que simplificar um pouquinho a tua vida para você começar a ter mais energia de tomada de decisão. Observe o que você vê em comum entre o Zuck lá do Facebook, o Steve Jobs da Apple. Dá uma olhadinha nas fotos do presidente Obama. Esses caras estão sempre com o mesmo tipo de roupa, com as mesmas tonalidades. Né? Quando eu percebi isso, poxa, como foi fácil. Você vai perceber que eu estou sempre de azul, preto e branco e um cinza no máximo. Né? Porque isso economiza muita energia. Simplifique